irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a irmã Nayane, da cidade de Caetité, da Igreja Assembleia de Deus, pastoreada pelo reverendo pastor José Neto. A partir deste momento estaremos dando início à revista do nosso segundo trimestre, a primeira lição dos jovens, que tem por título o livro de Josué, Tempos de Conquista. Bom, com esta lição temos três objetivos, que são eles: apresentar um panorama geral do livro de Josué, compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué, conhecer os fatos que antecederam a história deste mesmo livro. Então, este é o nosso objetivo com esta primeira lição. Lembrando que todo esse trimestre nós estudaremos o livro de Josué. O tema, mais uma vez, é Livro de Josué, Tempos de Conquistas. Como texto do dia, temos o livro de Romanos 8:37, que nos diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A síntese dessa lição nos diz o seguinte: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor que vivemos na atualidade. Bom, vamos para o texto bíblico, que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, do versículo do 1 ao 6. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-ei tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Que texto maravilhoso, né, irmãos? Que leitura cheia de vida, que nos alimenta. Esse aqui foi o próprio Deus falando para Josué. E é com este texto que daremos início à nossa introdução. Após Moisés libertar o povo do Egito e peregrinar por quase 40 anos no deserto, vivenciando de tudo aquilo que o Senhor havia lhe prometido, chega o momento então que Moisés, Miriam e Arão morrem. Depois do óbito deles, ficou então designado a Josué concluir o que Deus havia destinado a Moisés, conduzir o povo até a terra prometida, a tão ditosa Canaã. E é sobre este legado de Josué, sobre este chamado que Deus direcionou a Josué, que iremos nortear esta lição. Bom, o primeiro tópico, ele fala o livro de Josué. O ponto 1, ele vai trazer uma visão panorâmica do livro de Josué. Bom, é muito importante nós analisarmos um pouco de tudo que envolve, de tudo que acontece dentro do livro de Josué. Uma das coisas importantes é que o livro de Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Esta obra
sido narrado no livro de Josué, ela começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada, de acordo com alguns historiadores, a destruição da cidade de Jericó. Moisés, ele foi um servo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o homem que Jesus levantou para conduzir o povo, para libertar o povo de Israel. Após a morte de Moisés, Deus destinou a Josué a obrigação de concluir aquilo que ele entregara a Moisés, que era o quê? Conduzir o povo à terra prometida. Mas, irmã Nayane, quem foi Josué? Josué, ele era o filho de Nun, da tribo de Efraim. Josué não era qualquer homem, era um homem obediente, um servo, que sempre estava de prontidão para auxiliar Moisés em todos os momentos da vida dele. O próprio Josué, ele foi o escritor de quase todo o seu livro. Quase todo porque a história da sua morte é narrada. Não foi ele que escreveu, obviamente, porque ele tinha morrido. O subtópico 2 do tópico 1, ele vai falar acerca de como era o povo naquela época. Mediante a introdução que já foi feita da leitura bíblica em classe, nós observamos que aquele povo que Josué conduzia não era mais um povo tão incrédulo como o povo que Moisés libertou. Por quê? Porque no deserto ele foi amadurecendo aquele povo, muito daquele povo que foi trazido do Egito, eles morreram. Então ali no meio do deserto, nesses quase 40 anos até chegar à terra de Canaã, foram nascendo outras gerações, foram nascendo um povo mais temente, um povo mais cheio de fé, mas aquele povo era um povo cativo, um povo que tinha um sonho de conseguir, de almejar aquela cidade que Moisés havia mencionado há muito tempo, que o Senhor havia lhe prometido. O terceiro subtópico, o tópico 1, vai falar acerca de Canaã, a cidade prometida por Deus ao povo de Israel. Bom, aqui nós observaremos em uma síntese como eram, de acordo com alguns estudiosos, esta cidade de Canaã. Essa cidade tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura. Essa cidade ficava a 480 quilômetros do Egito para o sul, 1.100 quilômetros para o nordeste, próximo à cidade de Nínive, 1.100 quilômetros da Babilônia, 1.600 quilômetros localizava-se a Pérsia, 1.300 quilômetros a Grécia e com 2.400 quilômetros a cidade de Roma. Então, observando aqui, percebe-se que a cidade de Canaã não era uma cidade muito longe do Egito. No entanto, Deus permitiu que o povo peregrinasse durante 40 anos para poder moldar aquele povo, transformar a velha natureza daquele povo e ensinar aquele povo a se santificar, ter obediência, ter reverência para chegar na terra prometida, porque a terra prometida, ela simboliza o que hoje para nós simboliza os céus, um lugar onde deve-se chegar em perfeito estado, em ter passado por um processo para adentrar nela. Um ponto importante que este tópico 3, ele nos diz é que Deus não anelava que os seus filhos dominassem o mundo, porque Deus ele poderia ter falado para Josué, ele poderia ter falado para Moisés, o nosso povo, o povo de Israel, o povo do Egito irá conquistar todo o mundo, mas não, Deus prometeu a ele uma pequena cidade, mas naquela cidade tinha tudo aquilo que Deus sabia que o povo precisava para prosperar,
para ser uma terra fértil, uma terra abençoada, como o próprio versículo diz, uma terra que emana leite e mel. O segundo tópico, ele vai falar acerca do propósito, da divisão e do valor do livro de Josué. Este primeiro ponto, ele vai falar acerca do propósito. Neste momento da lição, iremos aprender qual é o propósito do livro de Josué, que sabemos que é o 6º livro do Antigo Testamento, composto por 24 capítulos, e como já aprendemos mediante a introdução e as leituras feitas anteriormente, que é um livro que narra a história do povo de Israel no deserto, a libertação, a providência, até a chegada da terra prometida. Bom, o livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Por que, irmã Nayana? O propósito dele era o quê? Narrar parte da história dos hebreus. Também este livro tem o propósito de apresentar a visão do chamado de Josué, quando o próprio Deus disse a Josué, após a morte de Moisés, que ele seria o responsável por conduzir aquele povo até a terra prometida. Também tem como propósito a devoção e obediência do povo. Era também um propósito de Josué ensinar e orientar a este povo a prestar a Deus obediência e respeito, se caso eles quisessem chegar na terra prometida, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Tem o propósito também de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, porque é ali que Josué começa a exercer a sua missão após a morte de Moisés, e apresentar detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também divididas em áreas tribais. O subtópico 2, do tópico 2, vai falar acerca da divisão, de como se deu a divisão do livro de Josué. O livro de Josué, de acordo com a Bíblia Pentecostal de Estudos, ela nos diz que este livro pode ser dividido em 4 etapas, sendo a primeira delas a preparação para a conquista, que vai envolver a preparação do povo e preparando a estratégia de como o povo ia adentrar naquela cidade prometida e como seria essa estadia do povo no deserto durante 40 anos. A segunda fase dessa divisão está relacionado à conquista efetiva, que envolve as primeiras cidades, os gibeonitas e o resto da terra. A terceira fase é a divisão da terra, que envolve uma porção da terra para cada tribo, as instruções especiais para a cidade de refúgio, os levitas e as tribos a leste do Jordão. Então, nesta terceira divisão, é o momento em que Josué ele vai fazer as repartições do povo, direcionando a cada povo uma tribo que o representasse. E a quarta divisão é a mensagem final de Josué, que vai narrar ali a orientação de Josué ao povo, e ele vai se pronunciar ao povo, vai orientar o povo que continue servindo ao Senhor, que continue rendendo a Deus obediência, santificação. E neste mesmo momento também Josué faz a renovação do concerto, que é quando ele diz também, né, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo, pessoal, eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Além dessas 4 divisões do livro de Josué, não podemos esquecer de 2 pontos
muito interessante que também é mencionado neste livro, que é o chamado de Josué. Versículo 8 do capítulo 1, ele nos diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Esse versículo, ele nos mostra muito bem quando Deus designou a Josué a missão. Ele deu uma ordem a Josué, ele deu uma instrução valiosa a Josué, falando: Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, porque é através deste que você alcançará, conseguirá admoestar esse povo e conduzi-los à terra prometida. O Senhor ainda diz no versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então o Senhor entregou a Josué a sua missão e deu a ele uma palavra de renovo, uma palavra de ânimo. Esforça, Josué, não te mandei eu. Ele quis dizer a Josué o quê? Ele falou para Josué o quê? Josué, não tenha medo, grande vai ser a caminhada, mas eu estarei contigo. O outro ponto importante também é acerca do falecimento de Josué. Este texto se encontra no capítulo 24, do versículo 29 ao 33. Para nossa meditação, eu separei apenas o versículo 29, que diz: e depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com idade de 110 anos. Então Josué, ele conseguiu cumprir aquilo que lhe foi ordenado após a morte de Moisés, adentrou Josué e Caleb na terra prometida e morreu com 110 anos. O terceiro subtópico, o tópico 2, ele vai falar acerca do valor do livro de Josué. Bom, extraordinário valor histórico, como já foi mencionado. O livro de Josué, ele narra boa parte da história do povo hebreu. Ele narra o chamado de Josué e o falecimento de Josué. Então é um livro extremamente rico, que nos traz uma lição poderosa de reverência ao Senhor, de transformação, de libertação, de obediência e de responsabilidade para com o chamado. O livro de Josué, nós observamos que ele não omite nenhum dos erros. Por que, irmã Nayane, que o livro de Josué, ele traz as falhas do povo, a desobediência, a demonstrar, que embora tenham feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Então ele nos mostra os erros que aconteciam na trajetória, na condução daquele povo, para mostrar que mesmo com todas as falhas, com toda a incredulidade e rebeldia daquele povo, Deus era com eles e Deus tinha um propósito e amava e cuidava daquele povo. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionar com Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente com suas promessas. Então, no livro de Josué, ele nos alimenta espiritualmente, porque nós podemos observar que o nosso Deus é um Deus que cumpre as promessas, é um Deus que está conosco,
mesmo se porventura tomarmos decisões precipitadas, cairmos ao caminhar, tropeçarmos em algum obstáculo, nosso Deus, Ele está lá com mão forte para poder nos levantar e nos conduzir àquilo que Ele nos tem prometido. Para a conclusão deste subtópico, temos aqui o livro de Romanos 8:28, que diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu querido irmão, se você tem um chamado de Deus, se você tem um propósito que está no coração de Deus, enviado no seu coração, creia que Deus é fiel para cumprir. Essa lição também nos oferece 2 pontos muito interessantes, que é o pense. Viu? Essa pergunta aqui é uma pergunta que é direcionada ao público jovem. Você, jovem, você vai ler esta pergunta e vai pensar e refletir sobre esta. Porque os livros canônicos mencionam as façanhas, mas também os erros cometidos pelos heróis da fé? Então, esta é uma pergunta que cabe a vocês, jovens, mocidade, tentar entender por que mostra esses erros e analisar e trazer um alimento espiritual para a vida de cada um de vocês. O ponto importante que a revista nos apresenta: o princípio espiritual mencionado por Jesus, de que não há nada escondido que não venha a ser revelado, mostra-se verdadeiro com frequência nas Escrituras. Então, a palavra do Senhor, principalmente no livro de Josué, eles nos mostra assim, que os erros não ficam obscuros diante do Senhor, que tudo é revelado para o nosso bem, para o nosso conserto, a fim de que tenhamos uma vida íntegra diante de Deus. O terceiro tópico, ele vai falar sobre os antecedentes históricos. E o primeiro ponto, ele vai dizer o quê? O deserto chegou ao fim. Ufa, está chegando ao fim o deserto. A liderança de Josué deu-se início um novo tempo. Sim, por que deu início a um novo tempo, a liderança de Josué? Porque era uma nova geração, a maioria do povo que saiu do Egito, como já foi dito anteriormente. Quando Josué recebeu essa missão de dar continuidade, era já um outro povo, era um povo que continuava sendo um povo cativo, que estava com o objetivo de chegar à terra prometida, a Canaã. No entanto, era um povo mais quebrantado de coração, mais admoestado, um povo que já estava mais com foco na cidade prometida. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas, comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam a água dos rios do manancial. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos, porém Deus estava dando-lhes uma terra que emanava leite e mel. Então aqui é o momento de descanso, né? O momento de alívio. Por quê? Porque eles conseguiram atravessar todo aquele período, todo aquele momento de dificuldade e estava entrando na terra que o Senhor havia prometido, a terra que mana leite e mel. Agora fica a seguinte pergunta: como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Hein, jovens? Como os hebreus conseguiram chegar a Canaã? Foi por méritos próprios? Não. Foi porque era um propósito do Senhor e o Senhor se revelou a eles durante toda a sua caminhada, com braço forte, com mãos de poder. O segundo subtópico
vai falar acerca das últimas palavras de Moisés. Sabendo que estava prestes de partir, Moisés convocou o povo para uma reunião. E naquele momento ele começou a renovar os conselhos, admoestar aquele povo acerca da terra prometida e que todos deveriam continuar ouvindo e atendendo fielmente tudo que o Senhor lhe ordenara, porque era somente através do Senhor que eles adentrariam a terra prometida. O terceiro subtópico vai nos falar acerca de um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorreram 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, as águas do rio Jordão. Olha só. Então, além do Mar Vermelho, que Moisés atravessou com todo aquele povo, depois de toda a luta, de 38 anos, de muita luta, de muitos obstáculos, mais um obstáculo aparece para aquele povo hebreu. Só que diferente do povo de 38 anos atrás, que era um povo incrédulo, cheio de dúvidas, de incerteza, de receio, aqui estava um povo cheio de fé, cheio de coragem para romper com aquele obstáculo, que era o rio Jordão. Neste momento, vale ressaltar que o líder aqui não era mais Moisés, e sim Josué. Josué que estava com esta missão de atravessar o povo aquele rio. Ainda nesse subtópico, nós temos a seguinte questão: por qual razão a lei foi transmitida novamente ao povo antes da entrada na terra prometida, sendo que eles já conheciam aquela lei? Então, por tudo que nós já falamos aqui e estudamos, nós entendemos que esta lei ela foi novamente repassada para aquele povo, porque aquele povo necessitava de ter consigo gravado na tábua do seu coração a obediência, a fé e os princípios que o Senhor havia lhes ordenado. O ponto importante nos diz que a falta de fé em Deus impede-nos de vermos o sobrenatural. Aonde habita a falta de fé, o sobrenatural não tem como acontecer, porque a fé é isso, é crer naquilo que é impossível. Deus se agrada de nossa fé e da nossa obediência. Então, que tenhamos fé, obediência, porque estes dois elementos nos conduzirão ao propósito do Senhor em nossas vidas. Bom, meus queridos irmãos, estamos chegando à conclusão desta lição e vamos ver o que ela nos diz. O livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que propiciaram os hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os territórios que lhes foram concedidos por herança. E também podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordens. Então, durante esse trimestre, estudaremos todo o livro de Josué. Amados, o livro de Josué é muito importante, porque é um livro que narra uma história de fé, de obediência, de conserto. Então, obviamente, o momento da lição é pouco demais para conseguirmos transmitir para vocês tudo aquilo que o livro nos tem a ofertar, todo o conhecimento,
toda a criatividade desta história. Então peço aos jovens que a partir deste momento, desta lição, que venhamos estudar todo o livro de Josué. Ali você vai descobrir o chamado de Josué, o Deus que foi com Moisés e foi com Josué também, como eles atravessaram o Rio Jordão, as batalhas enfrentadas por eles. Vamos conhecer um pouco dessa terra prometida. Então, que venhamos estudar o livro de Josué. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham compreendido um pouco nessa síntese, como eu disse, e que vocês vão à fonte. Vão lá no livro de Josué, estudem o livro de Josué e descubra um pouquinho do Deus de Josué, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. A paz do Senhor Jesus, um beijo e um abraço no coração de vocês.